Fala, torcida alviverde! Estamos de volta com conteúdo exclusivo sobre o nosso querido Porcão. Antes de mais nada, já se inscreve no canal e deixa aquele like. Assim você fica por dentro de todas as notícias do Palmeiras. Sem mais enrolação, vamos às notícias. Apesar de liderar o Campeonato Brasileiro de 2025 com 22 pontos em 10 jogos, o desempenho do Palmeiras tem sido objeto de críticas. A recente derrota por 2-0 para o Flamengo em pleno Allianz Parque expôs fragilidades que não condizem com a tradição do clube. A equipe marcou apenas 11 gols até agora, uma média de 1,1 por partida, o que é preocupante para um time que almeja o título. A defesa, embora sólida com apenas 4 gols sofridos, não tem sido suficiente para compensar a falta de criatividade no ataque. O técnico Abel Ferreira, apesar de seu histórico vitorioso, tem enfrentado dificuldades para encontrar soluções ofensivas eficazes. A contratação de Vitor Roque, por exemplo, ainda não trouxe o impacto esperado, com o jogador marcando apenas 2 gols até o momento. O meio-campo também tem sido alvo de críticas, especialmente pela falta de dinamismo e capacidade de criação. Rafael Veiga, um dos principais articuladores da equipe, ainda não conseguiu repetir as boas atuações de temporadas anteriores. A dependência de jogadas individuais tem sido evidente, e o coletivo parece desorganizado em momentos cruciais das partidas. A recente eliminação precoce no Campeonato Paulista para o arquirrival Corinthians aumentou a pressão sobre Abel Ferreira e seus comandados. A torcida, acostumada com conquistas recentes, começa a demonstrar impaciência com a falta de evolução no desempenho da equipe. A diretoria, por sua vez, precisa agir para evitar que a temporada se torne um fracasso. A próxima sequência de jogos será decisiva para o Palmeiras. Confrontos contra adversários diretos na parte de cima da tabela exigirão uma postura mais agressiva e eficiente. Caso contrário, a liderança atual pode ser perdida, e o sonho do título se tornar cada vez mais distante. A pressão sobre Abel Ferreira é crescente, e a necessidade de mudanças táticas e estratégicas é evidente. O treinador precisa encontrar soluções rápidas para os problemas ofensivos e reorganizar o meio-campo para dar mais fluidez ao jogo. A continuidade no comando dependerá dos resultados nas próximas rodadas. A torcida, embora apaixonada, começa a questionar as decisões da comissão técnica e a falta de reforços pontuais para o elenco. A diretoria precisa demonstrar comprometimento com os objetivos do clube, investindo em contratações que realmente façam a diferença. A janela de transferências será uma oportunidade crucial para corrigir os rumos da temporada. O desempenho do Palmeiras fora de casa tem sido um dos poucos pontos positivos, com 5 vitórias em 5 jogos. No entanto, a equipe precisa melhorar seu rendimento no Allianz Parque, onde já sofreu 2 derrotas. A consistência como mandante é fundamental para a conquista do título. A falta de alternativas no banco de reservas também tem sido um problema. A dependência de alguns jogadores-chave torna a equipe previsível e facilita a marcação adversária. A comissão técnica precisa trabalhar para desenvolver opções táticas que surpreendam os oponentes. A comparação com o desempenho de temporadas anteriores evidencia a queda de rendimento. Em 2022, por exemplo, o Palmeiras teve um aproveitamento de 71,1% nos pontos corridos, enquanto atualmente está com 73,3%. A diferença pode parecer pequena, mas reflete a dificuldade da equipe em manter a regularidade. A falta de um artilheiro consistente também é preocupante. Facundo Torres, com apenas 2 gols, lidera a artilharia do time no Brasileirão. A ausência de um goleador confiável compromete a capacidade da equipe de decidir partidas equilibradas. A defesa, embora sólida, não pode ser a única responsável pelos resultados positivos. O equilíbrio entre os setores é essencial para uma campanha vitoriosa. A Abel Ferreira precisa encontrar o ponto de equilíbrio entre ataque e defesa para alcançar os objetivos da temporada. A pressão externa, vinda da imprensa e da torcida, aumenta a cada tropeço. A liderança atual não pode mascarar os problemas evidentes no desempenho da equipe. A autocrítica e a busca por soluções são fundamentais para evitar uma queda de rendimento nas próximas rodadas. O elenco do Palmeiras é qualificado, mas precisa demonstrar mais comprometimento e entrega em campo.
A falta de intensidade em alguns jogos tem sido notada, e a cobrança por parte da comissão técnica deve ser mais incisiva. A busca pelo título exige dedicação total de todos os envolvidos. Em resumo, o Palmeiras lidera o Campeonato Brasileiro de 2025, mas apresenta falhas que podem comprometer a conquista do título. A comissão técnica, os jogadores e a diretoria precisam agir rapidamente para corrigir os problemas e manter a equipe no caminho das vitórias. A temporada ainda está em aberto, e as próximas semanas serão decisivas para o futuro do clube. Everton Guimarães não poupou palavras ao analisar friamente o atual estágio do Palmeiras. Durante seu comentário mais recente, o jornalista foi direto ao ponto: esse Palmeiras de hoje é um time burocrático. Parece que desaprendeu a ser agressivo. A crítica pegou em cheio uma das maiores virtudes que o time ostentava nos últimos anos: a intensidade. Segundo Everton, o que se vê agora é uma equipe mais reativa do que propositiva, que muitas vezes recua quando deveria acelerar. Para sustentar sua análise, o comentarista chamou atenção para o número de finalizações por jogo do Palmeiras, que caiu drasticamente em relação às últimas 3 temporadas. Hoje, o time finaliza em média 9,8 vezes por partida no Brasileirão, sendo a terceira pior média entre os 6 primeiros colocados. É muito pouco para um clube que investe milhões e tem no banco um técnico vencedor como Abel, disparou Everton. Outro ponto levantado foi a queda na produção de assistências. Jogadores como Mike Piquerez, que costumavam ser válvulas de escape ofensivo pelos lados, têm se limitado a passes curtos e marcação defensiva. Para Everton, essa mudança de postura tira do Palmeiras uma de suas armas mais letais, a ultrapassagem com cruzamentos precisos, principalmente em bolas rasteiras, que eram marca registrada do time de Abel. Esse time está acomodado, cravou o comentarista. Segundo ele, a sequência de títulos conquistados nos últimos anos criou uma bolha de conforto que impediu a renovação de ideias e de mentalidade. Ele sugeriu que há um cansaço mental evidente no elenco, algo que pode ser perigoso em campeonatos longos. Não basta ter currículo. É preciso ter fome. E esse time, sinceramente, está jogando sem apetite, afirmou. A crítica mais contundente, no entanto, veio ao abordar o desempenho contra equipes do G6. O Palmeiras venceu apenas um dos 4 confrontos diretos disputados até aqui, com empates sofridos e derrotas preocupantes, como a recente para o Flamengo. Contra time grande, o Palmeiras tem encolhido. E isso é inadmissível para quem quer ser campeão brasileiro, reforçou Everton com veemência. O comentarista ainda destacou que os números defensivos não podem servir como escudo para a apatia ofensiva. Sim, a defesa é sólida. Mas e daí? Você não vence campeonato só se defendendo. O Palmeiras virou um time que joga para não perder, e isso é muito perigoso a médio prazo, alertou. Ele ainda ironizou: se continuar assim, o torcedor vai sentir saudade do time que metia 3 gols fora de casa sem dó. Outra crítica foi direcionada à falta de ousadia nas substituições. Everton apontou que Abel Ferreira tem demorado demais para mexer na equipe, muitas vezes fazendo alterações previsíveis e conservadoras. O banco tem peças que poderiam mudar o jogo, mas ficam esperando eternamente por uma chance. Parece que o técnico não confia em ninguém além dos 11 titulares, lamentou. Everton Guimarães também fez questão de destacar que o problema não é apenas técnico ou tático, mas de postura. Tem jogador do Palmeiras andando em campo sem brio, sem sangue nos olhos. Parece que estão fazendo um favor em vestir essa camisa. Falta alma nesse time. E alma, meu amigo, não se compra com investimento, concluiu. O impacto das palavras de Everton foi imediato. A torcida alviverde tomou as redes sociais com reações divididas, parte concordando com cada vírgula dita, outra acusando o comentarista de exagerar. Mas mesmo os mais otimistas reconheceram que há algo de errado na engrenagem palmeirense, e que o alerta soou no momento certo. Olá, torcedor alviverde, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Porcão Alviverde News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Palmeiras de forma exclusiva. Bora continuar! O tom de Everton Guimarães não foi apenas crítico, mas também provocador. Em outro trecho da análise, ele questionou o planejamento da diretoria para 2025.
Onde estão os reforços de peso? Onde estão as contratações que empolgam o torcedor? O Palmeiras parece ter se acomodado com o elenco atual, como se não precisasse se reinventar. E no futebol, quem não se reinventa, fica para trás. A cobrança não foi direcionada somente a Abel, mas também à cúpula que conduz o clube nos bastidores. Para ele, o Verdão precisa parar de viver do passado. Não dá mais para usar a Libertadores de 2021 e 2020 como escudo. Aquilo já passou. O que importa é agora. E o agora do Palmeiras não convence. Em sua visão, o clube corre o risco de repetir erros cometidos por outras potências do futebol brasileiro que, após um período de glórias, mergulharam na estagnação por falta de renovação de ideias e elencos. A crítica se estendeu também à falta de protagonismo dos principais atletas em jogos decisivos. Dudu, ainda se recuperando de lesão, faz falta, mas Everton lembrou que outros jogadores deveriam assumir o protagonismo em sua ausência. Você olha para o campo e se pergunta: quem vai chamar a responsabilidade? Quem vai fazer algo diferente? E a resposta, na maioria das vezes, é ninguém. A ausência de lideranças técnicas e emocionais dentro de campo é, para ele, uma das causas do marasmo atual. Everton também comparou o Palmeiras a seus principais concorrentes. Segundo ele, mesmo times em fase de reconstrução como o Atlético Mineiro e o Internacional têm mostrado mais ousadia e repertório ofensivo. O Atlético está se reconstruindo, mas está tentando. O Inter tem oscilado, mas tem coragem. Já o Palmeiras parece que joga sempre no modo automático, como se uma hora o resultado fosse aparecer por inércia. Um dos trechos mais contundentes veio quando o comentarista criticou a queda de produtividade de jogadores como Rony e Endrick. O Rony é um cara de entrega, de luta, mas tecnicamente tem deixado muito a desejar. E o Endrick, com toda a expectativa que se criou, não pode mais se esconder. É hora de mostrar serviço de verdade. Se é craque, tem que decidir. Futebol é cobrança. Outro fator preocupante, segundo o comentarista, é o desempenho em clássicos. O Palmeiras já perdeu para o Corinthians e empatou com o São Paulo, ambos os jogos deixando a sensação de que faltou ambição. Em clássico não se pode entrar apático. Não se pode aceitar empate como bom resultado. O torcedor quer ver raça, quer ver o time engolir o adversário. E o que temos visto é um Palmeiras recuado, inseguro, sem atitude. Everton foi ainda mais além, afirmando que a falta de variação tática tornou o Palmeiras previsível. Todo mundo já sabe como o Palmeiras joga. Marcação alta, laterais que sobem, Veiga tentando organizar e o ataque esperando uma bola longa. Não tem mais surpresa, não tem mais plano B. E no futebol moderno, isso é um suicídio competitivo. A crítica também se estendeu ao psicológico da equipe. Esse time não reage bem a adversidades. Quando sai atrás no placar, se desorganiza. Não tem mais aquela postura de virar jogo na raça. Isso mostra que o mental está fragilizado. E isso é papel da comissão técnica, trabalhar a mente dos jogadores tanto quanto o corpo. Everton encerrou sua análise com um aviso direto à torcida e à diretoria: se o Palmeiras continuar nessa marcha lenta, pode até chegar ao G4, mas não será campeão. Futebol exige coragem, intensidade e constante adaptação. E o que vemos hoje é um time que parece satisfeito com pouco. Isso é perigoso. O torcedor do Palmeiras merece mais. Diante da repercussão das declarações de Everton Guimarães, a diretoria do Palmeiras manteve o silêncio habitual, mas nos bastidores o incômodo é real. As cobranças externas se somam às pressões internas de um elenco que, embora recheado de qualidade, parece não encontrar sintonia. O ambiente no vestiário, que já foi referência de foco e união, hoje oscila entre a confiança abalada e o peso da expectativa. O comentário do jornalista não veio em vão, ele traduziu aquilo que a torcida grita, mas que até então não havia sido verbalizado com tamanha contundência na grande mídia. É fato que a temporada ainda está em sua primeira metade, e o clube continua na liderança do Campeonato Brasileiro. Mas o tom das críticas não se refere à posição atual na tabela, e sim ao que esse rendimento representa a longo prazo. Um time líder que não joga como líder.
Um elenco milionário que cria menos chances que equipes com orçamentos muito mais modestos. Isso revela um abismo entre expectativa e desempenho, que, se não for corrigido agora, pode custar caro nos momentos decisivos do segundo semestre. A análise de Everton tocou em pontos cruciais e deixou no ar uma pergunta incômoda: será que o ciclo de Abel Ferreira está perto do fim? O treinador, símbolo de uma era gloriosa, parece repetir fórmulas que já não funcionam com a mesma eficácia. A sua postura mais defensiva nas entrevistas, a insistência em nomes que não rendem e a falta de variações táticas levantam dúvidas até mesmo entre os mais leais defensores de seu trabalho. E em clubes grandes, a gratidão pelo passado não garante estabilidade no presente. A resposta do Palmeiras virá, inevitavelmente, em campo. A sequência de jogos contra adversários diretos e confrontos de mata-mata em outras competições será a verdadeira prova de fogo. Ou o time retoma sua identidade agressiva, vertical e eficiente, ou ficará preso na própria armadilha da previsibilidade. A pressão já chegou, e não parece disposta a recuar. Everton Guimarães, como bom analista do futebol brasileiro, não está interessado em polêmicas vazias. Suas críticas são duras, sim, mas nascem de uma observação atenta, de quem acompanha de perto os bastidores, os números e a leitura tática. Quando ele diz que o Palmeiras perdeu sua alma de campeão, está apontando uma ferida que a maioria finge não ver. Mas a torcida vê. E cobra. Nas arquibancadas, o sentimento é de cobrança misturado com esperança. A torcida alviverde já testemunhou viradas históricas, campanhas épicas e momentos de glória impensáveis. Sabe que o clube tem potencial para muito mais do que tem entregado. Mas também sabe reconhecer quando o time está aquém. E é esse senso de exigência que pode, paradoxalmente, salvar a temporada. A crise ainda não se instalou, mas a zona de conforto já foi rompida. E isso, por si só, muda tudo. O discurso de Everton Guimarães entra para a galeria dos alertas que, se forem ouvidos a tempo, podem mudar o rumo de um campeonato. Mas, se ignorados, podem se transformar em profecias incomodas. Agora, resta saber qual será o desfecho escolhido pelo Palmeiras, o da acomodação ou o da transformação. Trazemos notícias atualizadas do Alviverde todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Palmeiras. Até o próximo vídeo.